Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênção do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Muito bom dia a todos os radiovintes da Rádio 107.1 Agro-Iguaçu FM. Nós estamos entrando ao ar neste momento com o programa Despertar em La Fé, programa que é oferecido pela Igreja Evangélica Congregacional do Paraguai, comunidade de Capivevê. Nós queremos desejar um abraço muito forte a cada um de vocês. Quem fala com vocês é o pastor Marcelo, como falo também todas as outras manhãs de domingo com você. Que Deus possa estar abençoando, protegendo e guardando a tua vida de uma forma especial e maravilhosa. Que a graça de Deus esteja com você. Que o amor de Deus acompanhe a tua vida. Esse é o desejo para o teu coração, meu desejo para o teu coração e para a tua vida. Que você possa ter uma manhã de domingo especial. Fique conosco porque teremos um programa muito e muito especial. E para começar de uma forma especial, nós queremos ler um texto bíblico, 2 versículos bíblicos que vão edificar a minha vida, a tua vida e a nossa vida, o nosso coração. O primeiro deles é o Salmo 119, versículo 45, onde diz: andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Quando nós buscamos os preceitos de Deus, nós começamos a andar em liberdade. E tem outro texto que diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem na verdade é a verdade? Cristo Jesus. E quando nós conhecemos Cristo Jesus, Ele nos liberta. Nos liberta o quê? Da escravidão do pecado, do peso do pecado, e nos traz liberdade. E quando nós andamos em liberdade,
Nós andamos em liberdade quando nós buscamos os preceitos, os princípios de Deus. Que você também possa buscar os princípios de Deus e possa buscar a Cristo Jesus como centro da tua vida. Que Ele possa ser aquele que conduz a tua vida e o teu coração, aquele que seja a orientação para você, meu querido. Isso aí, então, vamos para continuarmos. Vamos ouvir músicas, canções que irão edificar a minha vida, a tua vida, que irão edificar o nosso coração.
Ok, voltando aí, né, depois de uma bela canção, nós queremos passar alguns avisos referentes à Igreja Evangélica Congregacional do Paraguai, especificamente a comunidade de Capiviver, da onde procede o programa Despertar La Fé também. E nós queremos estar aí então convidando todos vocês para sexta-feira à tarde. Nós teremos o encontro de mulheres. Então todas as mulheres estão convidadas para a partir das 1 hora, às 1h30, das 13h30 da tarde, sexta-feira, para o encontro de mulheres. E à noite nós teremos então o estudo bíblico. Então, todos são convidados para estarem aí no estudo, onde teremos então o estudo da Palavra de Deus, que irá edificar a tua vida, a nossa vida. Então você pode estar conosco aí sexta-feira à noite, a partir das 19h30, ou seja, 7h30 da noite. Então você pode estar conosco aí para ser edificado também na Palavra de Deus. Desculpa, é um equívoco, a partir das 19 horas, 7 horas, né? A partir das 7 horas, então você é convidado para estar conosco no estudo bíblico também. E também no domingo, queremos convidar a todos para domingo de manhã. Nós teremos um culto especial, e quem estará realizando esse culto vai ser o pastor Ervino, estará vindo de Santa Rita, então todos vocês podem estar aí conosco, porque vai ser um culto especial, abençoado também por Deus, e com certeza Deus vai usar de uma forma muito especial esse servo dele também. Esses seriam os avisos que nós temos para todos nesta manhã. Vamos com mais música e em seguida nós vamos voltar com a meditação da Palavra de Deus. Tu que estás à direita de Deus.
Ok, nós queremos então estar entrando com a meditação da Palavra de Deus nesta manhã de domingo, manhã muito especial, onde com certeza a meditação da Palavra de Deus sempre é algo bom. Quando nós vamos na Palavra de Deus, ela vem edificando a nossa vida, vem edificando o nosso coração. E eu quero estar lendo nesta manhã o texto de Marcos capítulo 16, versículo 7, que diz: Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós, para a Galileia, e ali o vereis como ele vos disse. Eu não quero falar hoje apenas deste versículo aqui, mas eu quero falar de uma pessoa que é mencionada neste versículo. Quem é que diz aqui, mas ide? Jesus está dizendo, aos seus discípulos. E aí quando ele diz os discípulos, ele menciona e a Pedro. Aí a pergunta fica, será que Pedro não fazia parte dos discípulos? Com certeza fazia. Mas Jesus dá um destaque especial aqui para Pedro, e ele diz que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis como ele vos disse. E hoje nós queremos meditar sobre a pessoa de Pedro. Quem era Pedro? Qual era a razão de Jesus ter mencionado Pedro de uma forma especial aqui nesse texto? Eu quero falar sobre um tema que Deus não desiste de amar você, e isso você pode ter certeza. Deus não abre mão da tua vida, meu querido. Deus não desiste de você. Ele não desiste do direito de ter você. Por quê? Porque Ele comprou você com o seu sangue. Então, meus queridos, Ele não desiste de você. Nós podemos desistir de Deus, nós podemos abandonar Deus, mas Deus nunca nos abandona. Deus nunca nos deixa. Ele não nega ou não abdica o seu amor por nós. Então Ele não vai negar o seu amor por você, meu querido. Ele sempre vai ir ao nosso encontro. Ele vai ir ao nosso alcance. E Pedro, talvez melhor do que ninguém, revela esta verdade. Então nós vamos ver primeiro quem era Pedro. Pedro, se nós olharmos os textos bíblicos, ele era quem? Filho de Jonas, um homem daquela época. Era um homem casado, natural de Betsaida. Ele residia ou morava em Cafarnaum, aí na beira do mar da Galileia, da onde Jesus chamou ele como pescador. Então ele era apenas um simples pescador. A Bíblia diz que ele era irmão de André, outro discípulo, e era um dos discípulos mais amados, ou que mais tinha intimidade com Jesus. Então ele assumiu a liderança deste grupo, e recebeu um grande poder para o quê? Para evangelizar e para fazer grandes milagres. E Pedro foi o primeiro apóstolo a ir pregar para os gentios. Então, meus queridos, Pedro era um grande discípulo de Jesus, mas também era um discípulo com grandes contradições, com grandes ambiguidades da vida. O que é ambiguidades? Separações, tanto em incredulidade como também em quebrantamento, consciência do pecado e também indignidade. Então ali Jesus faz o que? Ele chama, e Pedro faz o que? Ele deixa tudo. Nós vamos ver Lucas capítulo 5, nós vemos essa realidade que eu estou contando para vocês. Jesus chama o apóstolo Pedro, e o que acontece? Ele deixa tudo. Deixa sua empresa, seus negócios, e segue a Jesus. E se nós vermos em Mateus capítulo 16, depois Mateus capítulo 17, no capítulo 16 ele faz o que? Ele proclama o que? Que Jesus é o Messias, que Jesus
é o Salvador, e ao mesmo tempo, logo em seguida, ele deixa de ser usado por Satanás. Por quê? Porque aí ele nega a Cristo. Lá no versículo, logo depois ele deixa de ser usado por Satanás, melhor dizendo, no capítulo 17, não porque ele nega Cristo, mas porque ele fala sem pensar, né? Ele não deu primazia àquele que merece. Quem? Jesus. Então ele faz o que? Ele vê o Rei da Glória, mas ele não exalta o Rei da Glória. Então Pedro está dividido entre a coragem e a covardia. Entre um lado a negação, porque ele negou Jesus, e logo após a negação vem o que? As lágrimas, o arrependimento. Então Pedro é esse que está nesses dois lados. E nós vamos ver esses dois lados de Pedro. O lado explosivo de Pedro, o lado onde ele abandonou Jesus, e o outro lado de Pedro. Qual o outro lado? Pedro então teve uma grande queda. Por isso que Jesus fala assim: vai e diz aos discípulos e também a Pedro. Porque o que ele faz? O que Pedro faz? Ele nega Jesus. E o que leva Pedro a negar Jesus? Nós vamos ver toda essa história aí hoje. As causas então da queda de Pedro. Em primeiro lugar, a sua exagerada confiança em si mesmo. Quando nós confiamos exageradamente em nós mesmos e esquecemos de depositar a nossa confiança naquele que merece, a quem devemos depositar nossa confiança, que é Deus, nós confiamos em nós e podemos acabar caindo. O que Pedro disse? Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te deixarei. Mateus capítulo 26, versículo 35 nos diz isso. Mas, e aí ele continua ainda insistindo lá em Marcos capítulo 14, versículo 31. Ele diz, mas ele insistia com mais veemência: e ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo eu te negarei. Então o que ele está dizendo aqui? Eu vou estar contigo, Jesus, não importa o que aconteça. Eu vou estar com você, nem que se for preciso ir para a morte. Por quê? Porque eu sou bom. Pedro, ele se achava o quê? Forte. Ele achava que ele era o quê? Uma força, uma rocha, mas na verdade ele não era nada. Ele era apenas um pó. Então ele fez o quê? Ele negou. O que aconteceu logo em seguida? Ele negou o quê? O seu nome, o seu apostolado, a sua convicção. Por que ele fez isso? Porque ele confiou exageradamente aonde? Em si mesmo, em vez de ele ser humilde. Ele não soube ser humilde e dizer: eu preciso de Deus, eu preciso saber confiar em Deus, e confiou apenas em si. Quando nós confiamos apenas em nós mesmos, nós acabamos caindo. Quando nós não depositamos a nossa vida na presença de Deus, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Em Marcos capítulo 14, versículo 29, nós começamos a ver outra realidade de Pedro, que ele se considerou melhor do que os outros. O que Pedro disse lá em Marcos capítulo 14, versículo 29? Ele disse: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Então ele disse: Jesus, todos podem te abandonar, mas eu não. E lá em Mateus 26, 33, ele diz: ainda que venha a ser tropeço para todos, nunca serás para mim. O que Pedro estava querendo dizer com isso? Ele diz assim: olha, Jesus, os teus discípulos, eles talvez não são tão confiáveis assim, mas eu sou um homem batuto, um homem de confiança, um homem de coragem. Talvez ele disse assim: a corda pode romper em qualquer lado, mas não no meu. Eu sou bom, eu vou estar com você, ainda que os outros te abandonem, eu não. Ele diz assim: eu não vou te decepcionar, eu vou aguentar a parada até no final. Eu não sou homem de fraquejar. Talvez ele estava pensando dessa forma. Então, o que isso tem a nos ensinar? Que Pedro, ele se achava ele se achava melhor do que os outros. E quando nós deixamos algo crescer entre nós, que é o orgulho, nós vamos acabar caindo. O
que precede a queda? O orgulho precede a queda. O orgulho precede a destruição. Essa é uma certeza, é uma passagem bíblica e é uma certeza. Quando nós vamos e seguimos o orgulho, nós vamos achar a ruína. Pedro fez isso, ele se disse o bom, mas quando o cerco fechou, ou seja, quando Jesus foi para a cruz, o que ele fez? Em primeiro lugar, ele ficou olhando de longe. Ele não acompanhou Jesus de perto. E quando foi para negar, ele logo negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Então, veja o que aconteceu. Ele se achou grande, mas na verdade não era nada. Primeiro, ele confiou somente em si. Segundo, ele achou que ele era melhor que os outros. E em terceiro lugar, o que fez com que Pedro caísse na sua vida é que ele foi incapaz de orar e vigiar. E nós temos que orar e vigiar em toda circunstância, e ainda mais nas horas cruciais da nossa vida. Jesus, certa vez, ele foi orar, e voltando, quando ele foi orar, deixou seus discípulos à altura, dizendo para que eles estivessem orando também com eles. E quando ele voltou para os seus discípulos, os achou dormindo, e ele disse a Pedro: então nem 1 hora podes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 40, 41, você pode ir lá e verificar esse texto bíblico. Então o que acontece? Quando deixamos de vigiar, quando deixamos de orar, nós caímos nas ciladas, nós caímos em tentação, nós acabamos fraquejando. Então nós temos que ser pessoas que estejam orando, senão nós vamos nos tornar fracos, senão nós vamos nos tornar vulneráveis. Aquela era a maior batalha, talvez, do universo. E o destino da humanidade estava sendo decidido naquele momento. E Pedro estava onde? Ele estava dormindo. Ele foi a única vez que Jesus pediu solidariedade para os seus discípulos, porque ele precisava de um auxílio espiritual na hora da oração. Então, meus queridos, não deixe de orar. Pedro talvez ele se achou forte, talvez espiritualmente ele estava forte, mas a carne, como diz o texto aqui, ela é fraca. E quando nós menos cuidamos, nós estamos caindo em tentação. Por isso nós temos que estar vigiando e temos que estar orando constantemente para nós permanecermos firmes no caminho de Deus. Pedro, meus queridos, outra causa da queda de Pedro foi o seu controle emocional. Ele não era uma pessoa emocionalmente controlada. E nós, como cristãos, nós temos que ter uma vida emocionalmente controlada. Muitas vezes nós não sabemos controlar nossas emoções, o nosso agito, nosso dia a dia, e acabamos descarregando coisas nos outros que nós não deveríamos. E João capítulo 10, João 18, versículo 10, Pedro, ele fez o quê? Quando as pessoas foram prender Jesus, Pedro fez o quê? Ele tirou da espada e cortou a orelha de um dos soldados que ia prender Jesus. Lá diz: então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu os servos do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Então Pedro fez o quê? Ele perdeu o seu controle emocional, ele perdeu o seu equilíbrio, ele não discerniu a natureza da batalha espiritual que estava travando naquele momento. Então ele não teve o quê? Domínio próprio. E nós, como cristãos, precisamos ter domínio próprio, porque se nós não tivermos domínio próprio, nós vamos acabar caindo, porque aí vem uma tentação, vem um momento difícil, e nós acabamos nos desviando do caminho do Senhor. Nós temos que estar firmes no caminho do Senhor, sabendo ter o controle da nossa vida emocional e da nossa vida física, e também principalmente nossa vida espiritual. Nada de humanismo. Muitas vezes nós damos lugar ao que? A ira. Nós agredimos as pessoas com palavras, com gestos, com atitudes, e aí nós acabamos fazendo o quê? Nós fraquejamos
numa área muito importante da nossa vida, que é o testemunho do amor de Deus. Então veja que algumas das causas de Pedro, da queda de Pedro, foram a exagerada confiança em si mesmo, achar-se melhor que os outros, ser incapaz de vigiar e orar, perder o controle emocional, ou seja, não ser uma pessoa controlada, e também ele seguiu a Jesus de longe. Pedro o seguia de longe. Em Mateus capítulo 28, versículo 50, Mateus 26, 58, nós vemos que Jesus seguia Pedro não de perto, mas apenas de longe. E Pedro vai o que? Ele vai fraquejando. Ele vai perdendo os seus valores absolutos. Pedro vai fazendo o quê? Ele vai se tornando vulnerável. Ele vai se tornando acovardado. Aquele mesmo Pedro, autossuficiente, que dizia: ó, Jesus, eu vou com você, nem que se for até a morte. Ele começa agora a não cumprir mais as suas palavras. Ele foge na hora em que Jesus é preso. Ele não desiste. Ele não desiste de Jesus, mas faz o quê? Segue Jesus apenas de longe, lá distante. Eu não vou aproximar, porque senão vou começar a correr perigo. Então ele faz o quê? Ele começa a se acovardar. Ele começa a se encher de medo. E hoje, muitas pessoas ainda estão seguindo Jesus de longe. Elas não querem perder Jesus de vista. Ou seja, são pessoas que vão à igreja, são pessoas que leem a Bíblia, são pessoas que talvez até oram, mas são pessoas que não assumem um compromisso verdadeiro e real com Jesus. Não querem correr riscos de ser um discípulo de Jesus, de ser zombado pelas pessoas. Outras pessoas não chegam a perder suas convicções, mas abandonam a sua igreja, ficam apenas vigiando de longe, vão lá, não tem aquele compromisso. Então, meus queridos, nós precisamos nos aproximar de Jesus. Não ficarmos assistindo Jesus de longe, como Pedro fez. Nós precisamos chegar perto de Jesus. Nós olharmos Jesus de longe é um dos princípios para a queda. Então Pedro também teve outro erro. Assentou-se na roda dos escarnecedores. Mateus 22, 54 e 55 diz: então, prendendo-o, e levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe, é o texto que nós acabamos de ler. E aí segue o texto: e quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar com eles. Com quem que ele tomou lugar? Com os sumos sacerdotes, aqueles que zombaram de Jesus, aqueles que entregaram Jesus, aqueles que foram contra Jesus. Então Pedro dá mais um passo em direção à queda. Ele vai o quê? Se assentando com a roda dos inimigos de Jesus. Vai se associando com aqueles que zombam de Jesus. E muitos hoje ainda estão nesse caminho. Tomam companhias erradas. Muitos estão deixando a igreja e indo para o mundo, se associando com pessoas que não querem saber nada com Jesus. Eu não digo que nós temos que nos apartar da sociedade. Eu não digo que o cristão deve viver isolado. Não, nós temos que viver em meio ao mundo. Mas nós não podemos nos associar e ter atitudes iguais ao mundo. Então, vejam os passos que Pedro vai tomando. E aí o último passo que ele toma é que ele nega Jesus. E esses foram os passos da queda de Pedro. Confiança exagerada, considerou-se melhor que os outros, foi incapaz de vigiar e orar, perdeu o controle emocional, ele fez o que? Seguiu Jesus de longe, andou com pessoas que não deveria andar e negou Jesus por 3 vezes. E Jesus tinha advertido ele que ele não deveria negar, que ele iria negar Jesus 3 vezes. E Pedro disse: não, eu não vou te negar. Então Pedro, em Mateus 26, lá nós vemos que Pedro negou Jesus 3 vezes. Então quando ele negou Jesus 3 vezes, ele caiu em si. Então ele fraquejou, ele negou. Quando ele negou Jesus, ele não somente negou Jesus, mas ele negou o quê? O seu nome, a sua fé, o seu apostolado, a sua convicção e a sua promessa que ele tinha feito para Jesus. E muitas vezes nós negamos Jesus. As pessoas falam assim:
Você é um cristão, você ora, você faz isso, e nós temos medo, nós nos amedrontamos. Aí nós acabamos o quê? Negando o nosso nome de cristão, a nossa fé de cristão, o nosso ministério, a nossa convicção, e até mesmo negamos Jesus. Mas um lado bom dessa história de Pedro é que ele não ficou na queda. Judas, ao contrário dele, ele também pecou. Qual foi a diferença entre o pecado de Pedro e de Judas? Alguns falam, mas é que Pedro só negou, e Judas fez o quê? Ele vendeu. Não foi esse o caso. A diferença não está na hora do pecado, mas está após o pecado. E aí nós vamos ver qual é a diferença entre o pós-pecado, de Pedro e de Judas. Então, meus queridos, não importa como é que está a tua vida hoje, importa o que ela vai ser de agora em diante. Quais vão ser as tuas atitudes agora em diante? Qual foi a primeira diferença para a restauração de Pedro de novo? Foi o olhar compassivo de Jesus. Lucas capítulo 22, versículo 60 até o 62 nos diz: Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Como lhes dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Quem olhou para ele? Jesus. E o olhar compassivo de Jesus fez toda a diferença. O olhar de Jesus, ele é um olhar de quê? De ternura. Ele é um olhar de amor. Ele é um olhar que penetra a alma. E ele penetrou a alma de Pedro para trazer arrependimento. Então Jesus não esmaga a Pedro naquele momento, mas ele olha para ele com um olhar de misericórdia. E eu quero dizer para você, meu querido rádio ouvinte, que Deus está olhando para você com um olhar de misericórdia. Ele está vendo suas palavras, sua vida, seu testemunho, os lugares onde você está indo, o que você está fazendo. Mas não importa se tua vida está 1000 maravilhas, ou se tua vida está destraçalhada, ou se ela está mais ou menos. Deus vai olhar para você com um olhar de misericórdia. Hoje mesmo Jesus pode restaurar a tua vida se tua vida não está restaurada. Tem um hino muito antigo, mas muito bonito, que eu quero apenas relembrar uma estrofa, que ela diz: Eu vivi tão longe do Senhor, e assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu divino olhar. Aí a música diz: Seu maravilhoso olhar transformou o meu ser, todo o meu viver, seu maravilhoso olhar. Não importa quão longe do Senhor eu esteja, não importa quanto eu quis andar longe do Senhor, mas quando nós encontramos a luz do olhar divino de Jesus, aquele maravilhoso olhar que olhou para Pedro, olhando para nós vemos a transformação no nosso ser, transformação no nosso viver. E tudo isso, meus queridos, é uma maravilha. É Deus querendo transformar a nossa vida. Se você está sentindo tocado por Deus nesta manhã, aonde você está, é o olhar de Deus, é o olhar espiritual de Deus sobre a tua vida. E aí vem o que? Quando Deus olha para nós, tem que vir algo que são lágrimas e lágrimas de arrependimento. Talvez nem sempre lágrimas nos olhos, mas lágrimas dentro de nós, um remorso dentro de nós. E Pedro se lembrou das palavras de Jesus. E ele, caindo em si, ele fez o que? Desatou a chorar. E chorar amargamente. Ele saiu dali e chorou amargamente. Então Pedro fez o que? Ele considerou que ele viu que ele tinha feito o que? Negado a Jesus. E naquela noite, o que Pedro fez? Eu imagino assim que ele foi para casa, e passou a noite chorando. Por quê? Porque a sua consciência estava pesada. A sua consciência estava pesada porque ele tinha negado a Jesus. E aí ele começou a se quebrantar. Talvez ele passou a noite sem dormir. Talvez ele se virava de um lado para o outro, sem poder cochilar. Pedro refletia sobre o que? Sobre a excelência do seu Senhor, a quem ele tinha negado. A excelência de Jesus.
Pedro se lembrou de todo o tratamento especial que ele tinha recebido de Jesus, sendo um dos discípulos amados, juntamente com Tiago e com João. Pedro se recordou que ele havia sido o quê? Solenemente advertido pelo Senhor de que ele iria negar Jesus 3 vezes. Ele se recordou também dos seus próprios votos de fidelidade para com Jesus, onde ele disse que ele não negaria Jesus e que ele iria com Jesus até a morte, se fosse preciso. E eu quero que nós pensamos em nós mesmos. Como é que será que estão nossos progressos na vida espiritual? Será que são tão pequenos assim que muitas vezes nós não conseguimos enxergar eles? Como é que será que está a nossa negligência com as almas daqueles que não conhecem o amor de Deus ainda? Será que nós estamos sendo muito negligentes? Como é que está a nossa comunhão com Deus? Será que nós estamos tendo comunhão real com Deus? Será que a nossa comunhão é muito pequena? Como é que será que nós estamos elevando a glória do Senhor? Porque a glória do Senhor é grande. Será que nós estamos minimizando a glória do Senhor? E se nós estamos equivocados em algum desses erros, nós também deveríamos nos arrepender e fazer como Pedro, chorar amargamente. Judas fez o quê? Judas engoliu o veneno e se matou. Pedro não engoliu, Pedro ele chorou. E enquanto nós não nos arrependemos do nosso pecado, nós estamos caminhando como Judas para a morte. Talvez não morte física, mas morte espiritual. Então, meus queridos, vejam os passos da restauração agora. O olhar compassivo de Jesus, as lágrimas de arrependimento e a procura de Jesus. Não a procura de Pedro por Jesus, mas a procura de Jesus por Pedro. Ide, lá o texto que nós lemos lá no começo, de Marcos capítulo 16, versículo 7. Ide, dizei aos meus discípulos e a Pedro. Veja que Jesus começa a olhar para Pedro. Pedro tinha desistido de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Pedro desistiu de ser apóstolo, mas Jesus não desistiu de Pedro. Pedro disse para seus colegas: eu vou voltar para pescar. Lá em João capítulo 20, versículo 3. Pode ler lá. Eu vou voltar para a minha velha vida. Eu vou ser um pescador. Ele fez o quê? Ele começou a exercer uma liderança negativa. Mas Jesus não abriu mão de Pedro. Ele disse: não, eu não desisto de você. E é isso que Deus está dizendo hoje para você, meu querido. Talvez você esteja desanimado, talvez você esteja desacorçoado, talvez você esteja desanimado. E eu quero dizer que Deus não está desistindo de você. Se você está desistindo, é porque você está desistindo, mas não é Deus que está desistindo da tua vida. Não seja como Pedro, não desista, porque Deus ainda não desistiu de você. A pergunta de Jesus foi crucial para a restauração de Pedro. Lá em João capítulo 21, versículo 15 a 17, nós vamos ver aquilo que eu vou falar agora. Lá Jesus fez o quê? Jesus curou Pedro. Nós vamos ver esse texto rapidamente. Lá o texto nos diz: depois de comer, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonás, me amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Voltando outra vez, falando pela segunda vez, disse: Simão, filho de Jonas, me amas? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então ele disse: pastorei as minhas ovelhas. E disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro se entristeceu de que ele disse pela terceira vez: se tu me amas? E ele respondeu: Senhor, tu sabes de tudo, e sabes que eu te quero. Então Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Veja que esse texto aqui, meus queridos, ele é bem interessante. Jesus faz 3 perguntas para Pedro.
Então, para curar o que? O orgulho de Pedro, ele teve que fazer o que? Perguntar 3 vezes. Qual a pergunta? Pedro, tu me amas? E aí essa pergunta tem um tom especial, porque ela diz assim, ó, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo. Aí Pedro pergunta de novo, Pedro, tu me amas? E ele diz, sim, Senhor, eu te amo. Só que esses dois primeiros eu te amo, no grego, ele é mais ou menos assim, traduzido para o português seria, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim, sim, Senhor, eu gosto de você. Aí ele pergunta de novo, Pedro, tu me amas? E Pedro diz de novo, sim, eu gosto de você. Aí sabe, Pedro dá aquele tom assim, eu te amo, mas eu gosto de você, mas ele não tem uma convicção. E aí quando ele pergunta a 3ª vez, Pedro, tu me amas? Ele pergunta com um tom diferente. E Pedro entristecido, mas quando ele se entristece, ele se lembra do quê? Que 3 vezes ele tinha negado quem? Jesus. E cai toda a ficha para ele. E talvez com aquele olhar de remorso, ele já não diz mais, sim, eu gosto de você. Mas ele usa a palavra mais pura para o amor encontrado até hoje, que é o ágape. Ele diz, Jesus, eu ágape. Ou seja, eu te amo. Praticamente ele diz assim, eu te amo mais que tudo, mais que todas as coisas. Eu te amo acima de tudo. Então isso quer dizer o quê? Que lição isso traz para nós? Muitas vezes pessoas perguntam para nós, você é um cristão? Ah, sim, eu sou um cristão. Você ama Deus? Sim, eu amo a Deus. Mas nós não temos realmente aquela convicção do amor de Deus. E nós temos que dizer, eu amo a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou. Porque muitas vezes nós amamos a Deus, mas nós queremos negociar as coisas de Deus. E a pergunta que Jesus fez para Pedro, se ele amava Pedro, foi parte da restauração de Jesus para a vida dele. Como você ama Jesus? Tu ama Jesus? Você ama Jesus apenas superficialmente? Ou ama Jesus de todo o coração? Ou estaria disposto a inclusive morrer por ele? A restauração foi outra parte fundamental. Aí ele diz o que? Apacenta as minhas ovelhas. Então com isso ele faz o que? Ele restaura a mente de Pedro. Ele restaura a memória de Pedro. Ele restaura os sentimentos de Pedro. Ele restaura o que? A vida de Pedro. Ele restaura o ministério de Pedro. E agora Pedro volta a ser o que? O grande líder. Por quê? Porque ele foi restaurado. Ele foi restaurado por quem? Por Jesus. Pelo olhar misericordioso de Jesus. Ele foi restaurado pelas lágrimas de arrependimento que ele teve. Ele foi restaurado porque Jesus chegou a ele, porque Jesus fez o tratamento na vida dele. E agora ele faz o quê? Ele volta a ser esse grande líder. Ele volta a ser aquele líder que impacta vidas. E ele começa a aguardar ansiosamente pelo Pentecostes. E quando vem o Pentecostes, ele é cheio do Espírito Santo. E naquele dia, 3.000 pessoas se convertem pela pregação dele. Meus queridos, não importa como está a tua vida hoje, não importa, talvez tua vida esteja como estava a vida de Pedro, em ruínas. Talvez você tenha exagerada confiança em si mesmo. Talvez você se ache melhor do que os outros. Talvez você não seja capaz de vigiar e orar. Talvez você já perdeu o controle emocional. Talvez você assista Jesus apenas de longe, não se aproxima, não tem um relacionamento com Jesus. Talvez você está se sentando na roda dos escarnecedores. Talvez você está negando Jesus. Não importa como está a tua vida. Talvez você já tenha desistido de você mesmo. Talvez você esteja desanimado com a vida. Talvez você esteja desanimado com tudo. Mas eu quero dizer para você, Deus não desistiu de você. Ele está olhando para você com o mesmo olhar compassivo que ele olhou para Pedro. Ele está querendo restaurar a tua vida.
Volte seu olhar para Jesus. Volte-se para Jesus. Ame a Jesus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todo o teu entendimento. Deixe Jesus ser o centro da tua vida, porque não há outro caminho que nos leve, que nos conduza ao céu, a não ser Jesus Cristo. Eu posso procurar qualquer outro caminho, mas eu não vou encontrar. Então nós precisamos de Jesus. Deixe Jesus ser o centro da tua vida, meu querido. Este é o desejo meu desejo para com a tua vida. Que Deus te abençoe desde já. Eu quero orar por você ainda. Querido Deus, abençoe a cada rádio ouvinte. Abençoe a cada um que ouve o programa Despertar na Fé. Que tua graça possa estar abençoando, protegendo e guardando a todos de uma forma especial. Que nós possamos saber que o Senhor não desistiu de nós. Mas, Senhor, que nós possamos cada dia mais vivermos conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Vivermos uma vida de graça, de unção e de sabedoria. E aqueles que estão hoje em suas casas são tocados pelo teu Santo Espírito, Senhor. Restaura a vida deles, restaura o seu coração, restaura a sua família, restaura o seu ser, restaura o seu ministério. Restaura a vida, Senhor. Esse é o desejo do coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Chegando assim ao final do programa, me despeço com a graça e a paz de Deus. Me alegro com a presença de cada um de vocês que estiveram conosco. E se querem nos acompanhar, no próximo domingo estaremos outra vez aqui de volta a partir das 8 horas na 107.1 na AgriGuaçu FM, com o programa Despertar na Fé, que vai edificar a minha vida, a tua vida, a nossa vida e o nosso coração. Que Deus te abençoe. Desde já um abraço muito forte e tchau, tchau. Seguindo para o alvo eu vou. A coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu